Boa noite, turma do segundo ano de Ciências Contábeis, para a nossa disciplina de contabilidade de custos. É isso aí, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós começamos a fazer aí o estudo sobre a margem de contribuição, tá certo? E aí nós fizemos a apresentação do tema, depois começamos a estudar o tema na sua parte teórica, entender, né, as suas variáveis, o que compõe, a fórmula e algumas situações que nós fomos aí analisando na aula anterior, entre maximização de lucro, entre margem de contribuição unitária, né, etc. e tal. Vimos também um modelinho de relatório, ou poderíamos dizer assim, uma demonstraçãozinha da margem, tudo na parte teórica, onde o sentido era apresentar a matéria para vocês, tá certo? E agora, nessa continuidade desse tópico, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre margem de contribuição versus volume, tá certo? Fatores que podem limitar a margem de contribuição unitária. Depois nós vamos reforçar o conceito de receita, de custos variáveis, de margem de contribuição, e ver as vantagens e a importância dela, né, como um instrumento que ajuda a gestão a tomar decisão, ou melhor, ajuda a tomar uma das decisões mais importantes que existe dentro da empresa, que é ajudar a precificar aquela riqueza que você investiu, que você gerou com tanto sacrifício, com tanto esforço, não é isso? Quando nós voltamos um pouquinho lá na nossa matéria de custo, lá no comecinho, onde nós estávamos entendendo primeiro o que significa gastos e tudo mais, nós usamos a palavra sacrifício, nós usamos a palavra esforço, nós usamos a palavra, né, gastos, e aí a gente vai entendendo tudo isso no decorrer do nosso aprendizado, tá certo? Então, se vocês fizerem um retrospecto, voltarem lá no início da apostila e começar a ver tudo de novo, poderiam aproveitar as férias para isso, eu sei que é de descanso e tal, mas às vezes é interessante, é uma disciplina muito importante que vocês vão carregar o resto da vida de vocês. Eu deixei uma formulazinha no ar, lembra? Se nós comprarmos um produto por 50 e vendermos por 100, qual que vai ser o resultado, qual que é a margem de contribuição dele? Não precisa responder. Amanhã nós vamos começar a aula, ou melhor, nós vamos terminar essa aula. Se eu não me engano, na aula de hoje nós vamos terminar com um slidezinho. Eu quero ver quem prestou atenção, quem fez a continha e que resposta que vocês vão me dar antes de eu apresentar o slide para vocês. Tá certo? E aí eu preciso da participação, ou no chat, ou aqui, né, no vídeo, nós podemos analisar um pouquinho o resultado lá que vocês chegaram, tá certo? Eu vou mandar agora para vocês os slides, aí vocês verificam para mim se ele apresenta aí para vocês. Está compartilhado. E aí, pessoal? Tá legal? Vai lá, Eduardo, Fábio, apareceu o slide aí para você. Legal, bom, isso mesmo. Então, pessoal, então vamos adentrando, então, dando continuidade. Então, nós fizemos toda essa caminhada, e essas nomenclaturas, e a teoria, juntando as práticas aos cálculos que nós já fizemos, nós já desenvolvemos uma grande bagagem dentro da matéria, dentro da disciplina de custos, tá certo? Hoje, se você já consegue identificar dentro dos gastos o que é custo, o que é despesa, por que que um custo pode variar, por que que um custo é fixo, tá certo? Por que que um custo é direto, outro indireto. Então, vocês vão falar, professor, o senhor está falando isso de novo, estou fixando, né? Diz que a repetição da matéria, né, repetição das palavras ajuda a gente a fixar. Então, é uma das formas também minha de didática, de dar aula e de trazer. Se eu tivesse lá no quadro com vocês, vocês iam ver o mesmo desenho em todas as aulas. Ou melhor, vocês iam ver o desenho em todas as aulas avançando na matéria. Cada dia aumentar uma coisinha, que é o nosso mapa da mina aqui, que eu trouxe, que nós temos aqui.
tá certo? Que vocês também desenharam, mandei fotos, atualizei para vocês, e vocês podem estar também desenvolvendo de vocês, colocando anotações, fazendo... Por quê? Quando você está olhando no mapinha, você está visualizando a empresa, você está tornando visível aquilo que nós estamos vendo aqui na teoria. Então, esse é o segredo, pessoal, daquela combinação que nós fizemos de estudar essa metodologia, de realizar essa metodologia durante o ano, que é o raciocínio lógico, quantitativo e qualitativo. Não é uma coisa da cabeça do professor Edilson, certo? É uma coisa que está aqui, me ajudou muito no desenvolvimento do raciocínio, né? E eu quero transmitir isso para vocês, certo? Então, vocês tiverem essa disciplina de voltar um pouquinho e vai, avança, volta um pouquinho, avança, volta um pouquinho, avança, vocês vão fixando todo esse material, toda essa matéria, e vão entendendo os passos a passos, o passo a passo, vão conhecendo o caminho das pedras para atravessar o rio, né? Isso é fundamental, porque você não deixa a memória cair no esquecimento, né? Não deixa, certo? Aquilo que a gente às vezes ouve, a gente pode lembrar, aquilo que a gente fala, a gente consegue gravar um pouquinho, e aquilo que a gente exercita todo dia, a gente aprende, certo? Nós aprendemos. E aquilo que nós aprendemos, nós não esquecemos mais. É como dirigir o carro, é como aprender a andar de bicicleta, certo? É como aprender a continha do 2 mais 2, do 1 mais 1, né? Do multiplicar, do reduzir, etc., do diminuir, etc. É assim que funciona. Então, é uma metodologia que vai caindo a cada dia um pedacinho da matéria e nós vamos construindo. Então, vocês vão vendo que de lá para cá, muita coisa vai se repetindo, né? E aqui o meu papel agora é facilitar o entendimento dessas coisas que se repetem, mas que são aplicadas de maneira diferente, né? Porque vocês já sabem o que é um custo. Então, ô professor, peraí, agora vamos lá, vamos entrar aqui já na aula de hoje. Análise do custo, volume, lucro. É um estudo financeiro que demonstra a taxa de lucratividade. Estão vendo? Ó? Então, aqui foi montada uma formulazinha. O custo, professor, já sei como é que apura o custo. O custo a gente vai lá, separa o que é direto, o que é indireto, o que é fixo, o que é variável, tá certo? A gente começa a entender, podemos usar o método de absorção, podemos usar o método do custeio variável, podemos usar o método do custo ABC. Aí, lá nós descobrimos que existe um valor unitário, professor. Legal. Então, cada produto pode ter um valor unitário. E depois, quando a gente tiver esse valor, professor, o que vai acontecer? Bom, você produz um produto só na empresa? Pode ser que sim. Não sei. Né? De repente, a pessoa que construiu a estátua do Cristo Redentor em Cornélia, ela produziu só essa estátua. Foi só um produto. Né? Mas eu tenho certeza que aquele cara, o artista que produziu a miniatura da estátua, ele não fez uma só, ele fez milhares, né? Então, peraí, para construir uma estátua pequenininha do Cristo Redentor, ele gastou X, eu tenho um custo, eu tenho um valor agregado a isso aqui. E a quantidade é o volume. Pô, professor, olha que interessante. Então, quando a gente lê a palavra, parece tão complexo, e agora, separando ela, fragmentando ela, nós vamos definindo, e depois nós vamos entender que não é custo menos volume, menos lucro. Não é isso, tá certo? Aqui é só uma separaçãozinha, tá? Para vocês entenderem aí, senão já, professor, custo menos volume, menos lucro, já fez uma fórmula aqui, matemática, não é isso, tá certo? É só a separação através de um traço, tá certo? Deixa eu explicar aqui, que senão já começa a complicar a vida de vocês. Então, custo, volume e o lucro. Pera aí. Então, eu tenho um custo, isto multiplicado pelo volume. O que eu estou buscando com a margem de contribuição, pessoal? Você está procurando um preço de venda. Não é? Um preço de venda que dê cobertura a todo o seu CV e a todo o seu DV, né? E que seja superior para cobrir todo o seu CF e todo o seu DF.
Ó, que legal, professor. Agora o senhor foi chique, né? O que é DF? Despesas fixas. O que é CF? Custos fixos. O que é CV? Custos variáveis. O que é DV? Despesas variáveis. Ah, professor, olha que interessante. Por isso que aquela aula de nomenclatura, nós colocamos bastante palavras, né? Colocamos várias palavras, né? Para que vocês pudessem entender a linguagem. E a cada dia nós entramos em custo, entramos nas matérias. Se alguém fala, procura MC. O que é MC? Margem de contribuição. Tá certo? Então, a linguagem, assim, dos consultores, dos auditores, tanto interno como externo, dos assessores, das pessoas, dos controllers, eles vão nessa, o CVL. Né? O que é o famoso CVL? É o custo do volume lucro. Custo, volume, lucro. É um estudo financeiro, onde nós estudamos custo, volume, lucro. Lucro é o resultado da operação, pessoal. Margem de contribuição é uma parte do resultado, certo? Onde nós temos as receitas, descontamos dessa receita o quê? Os custos variáveis e as despesas variáveis. Aí nós temos a margem de contribuição. Se nós pegarmos esse valor que está aqui, dividir pelo valor da receita, nós temos ela em percentual, perfeito? Depois da margem de contribuição, o que nós vamos descontar? As despesas fixas e os custos fixos. E aí nós vamos ter o quê? Aí nós vamos ter o nosso resultado, que é o resultado antes do imposto de renda e antes da contribuição social. Pô, professor, então agora já estamos lá na DRE. Legal, tá vendo? Então, é um modelinho diferente de cálculo, onde se aplica um estudo financeiro para demonstrar a taxa de lucratividade antes que ela aconteça. Então, a margem de contribuição, nós vamos trabalhar ela para que nós possamos exercer um controle sobre a produção e atingir essa margem, porque com essa margem nós vamos acobertar todos os nossos gastos, que daí é o gasto total, onde se inclui os custos variáveis, as despesas variáveis, os custos fixos e as despesas fixas. Aí nós temos o nosso resultado, né, que nós chamamos de resultado antes dos impostos federais, que é o imposto de renda e a contribuição social, tá certo? Aí nós temos a nossa lucratividade do negócio, baseado no volume, o que é? Opa, baseado na quantidade de produtos em que nós industrializamos ou fabricamos, no montante de custos totais necessário para que tudo isso aqui, ó, a lucratividade possa cobrir todo o volume produzido, todo o montante de gasto que eu acabei de falar, né, e ainda sobrar algo positivo. Então, é o slidezinho que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Então, essa análise financeira nós fazemos para obter essa coisa aqui, que é a margem de contribuição. Depois nós vamos ter uma outra matéria que nós vamos estudar, que é a PE, que é o ponto de equilíbrio, é onde você vai achar o preço ideal para cobrir todos os custos, todos os gastos, desculpa, todos os gastos. Então, assim, gastei 10 e cheguei a uma margem de 10, opa, legal, é o meu ponto de equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para que haja um desequilíbrio a favor do lucro. Porque se acontecer um desequilíbrio a favor do prejuízo, o que vai acontecer? Nós não vamos ganhar nada, nós vamos perder. Né? Então, ponto de equilíbrio, toda empresa tem que achar o seu, para ela traçar o seu planejamento e saber que aquilo ali é o mínimo que ela tem que fazer para ela empatar. Dali para frente, ela vai buscar a sua margem de contribuição. E dentro dessa análise também, nós podemos ter a margem de segurança. Ou seja, eu tenho a minha margem de contribuição, eu sei o meu ponto de equilíbrio, e eu vou aumentar um pouquinho. Se a minha margem é 30, eu vou aumentar para 35, 37, para mim ter o quê? 7%. Se a minha margem é 30 e eu aumentei 7, para ter 7% de segurança. Ou seja, se alguma coisa acontecer fora daquilo que eu previ, fora daquilo que eu planejei, eu ainda posso perder até 7%, que eu ainda estou dentro da minha margem de contribuição. Beleza? Então, são análises, assim, que nos é trazida no dia a dia.
Aqui nós estamos já saindo um pouquinho daquela coisa de ficar fazendo conta, porque nós já sabemos fazer a conta do custo, já sabemos o que é o volume, e nós estamos começando a entender como se estuda os dados prontos para que a gente possa atingir a lucratividade, né, necessária que a empresa precisa para ela continuar, tá certo? Então, esta análise é baseada em alguns fatores, né? O preço de venda do produto ou do serviço prestado não se altera em função da quantidade que foi vendida. Pô, se o preço custa 10, pode variar a demanda para cima ou para baixo, que ele continua valendo 10. Entendeu? A totalidade dele é que pode aumentar quando ele é multiplicado, por quê? Pela quantidade de produtos vendidos. Certo? A análise é baseada como se a empresa trabalhasse com um único produto. Certo? Então, eu desenvolvo o celular e ele me custa R$ 800. Este é o custo do produto. Independente. Se for da mesma marca, do mesmo padrão, do mesmo formato, da mesma configuração, e eu fabricar 1.000 celulares, eu trabalho com o custo de 800. Eu me baseio nisso, né, nos números, então eu vou trabalhar nisso. Se eu para fabricar um celular igual a esse, gastar mais, está errado. Se eu gastar menos, pode ser que isso aconteça devido à análise e devido a decisões que eu vou tomando na empresa para que isso fique a cada vez a um custo menor, até chegar no custo padrão, custo ideal, do qual eu não consigo mais trabalhar descendo com ele. Ou o produto vai ficar obsoleto, ou tu vai sobressair sobre ele, eu vou mudar o produto, ou ele vai ficar naquele preço que talvez para frente alguém já não tenha mais coragem de pagar ou vontade de pagar num produto que já ficou desatualizado, o mesmo preço que ele pagou 2 anos atrás. Tá certo? Corrigido pela inflação e coisa tal. Por isso que a tendência dos produtos, conforme vai passando e as tecnologias vão melhorando, é o quê? Caiu o preço. E assim com vários outros produtos. Né? Por isso que você tem que mudar ano, mudar modelo, colocar adicionais. Tudo isso vem de onde? Vem das análises que nós fazemos. Olha, pessoal, vocês vão descobrir o mundo com a contabilidade de custo. Porque todas as decisões que vêm da fabricação, né, passa pela análise dos custos, dos gastos que existe dentro do processo de produção. Ali o cara vê se vai usar vidro, se vai usar plástico, ali o cara vê se vai usar ferro, aço, ou vai usar amianto, ou vai usar, como é que é amianto? Não, é alumínio, né, e outras coisas mais. Ou ele vai misturar uma coisa com a outra e vai ter um produto similar, né, e assim por diante. Ou ele vai pôr borracha, ou ele vai pôr um material parecido com a borracha, ou flexível, e assim por diante. Ou vai pôr estofamento, ou não vai pôr, ou vai ser lona, ou vai ser couro, ou vai ser tecido, entende? Todas essas decisões que vão para a mesa do gestor, que vão para a mesa da equipe de engenharia, da equipe que está lá no planejamento estratégico, tá certo? E até mesmo tático, recebe essas informações do operacional. Então, nós estamos ali, ó, direto, produzindo informações, produzindo análises, né? Colocando os custos fixos, os custos variáveis, os gastos para que alguém possa tomar decisão, né? Entendendo a quantidade que pode ser vendida, aí já entra o processo da equipe de vendas, da equipe de planejamento de vendas, né, da contabilidade gerencial junto a essa equipe, para poder pegar os números, trazer os números e fazer o balizamento, trazer o equilíbrio para que, né, possa se chegar a uma meta, a um objetivo, a um prazo determinado para que aquilo gire e não fique parado nos estoques. Legal, nós estamos no final do ano, não tem? Estamos chegando agora no final do ano. Quem já ouviu falar em carro duas pedras? Pode falar aí. Quem já ouviu falar? Vamos lá, galera. Vocês estão me ouvindo aí? Ano 2020, modelo 21. Isso. Já ouviram, né? Então, o que é? O ano de fabricação é o 20.
mas o modelo dele já é o 2021. O que significa isso aí, pessoal? Significa que o pessoal precisa produzir entre novembro e dezembro, outubro, setembro, talvez, final de setembro, mas ele sabe que esse carro, você vai comprar um carro 2020 no início do ano ou no final do ano? Todo mundo quer novidade. Todo mundo tem condição de comprar um carro, vai comprar um carro em janeiro, fevereiro, para andar com o carro modelo diferente o ano todo, né? Então, o que vai acontecer? A indústria não pode parar, mas ela chega lá no final do ano, o que ela tem que fazer? Ela produz o carro no ano tal, mas ela já tem que antecipar o modelo seguinte. E aí, a gente sabe que para a tabela FIPE o que vale é o 2020. Então, você está comprando o modelo 2021, mas na hora de vender, você vai vender ele pelo modelo 2020. Isso aí, a gente aprende com custo. Eu aprendi dentro de custo. Ah, então é legal comprar um carro de uma pedra só. Ano e modelo no mesmo ano. Top. Na hora que você for vender, você não vai ter esse problema da tabela, porque hoje tudo é tabelado, tá certo? É raro alguém pagar mais do que a tabela. Só os caras estiverem muito interessados em algum modelo de carro aí que chama atenção, a gente sabe que tem uns japoneses aí, carro modelo japonês, que vale a pena pagar um pouquinho mais se estiver bem conservado e for de procedência. Fora isso, né? Mas é esse modelo, é essas situações que nós estamos dizendo aqui quando nós falamos parar no estoque. Se eles não fizerem isso, toda essa produção vai ficar encalhada no estoque. Aí, eles vão ter que baixar IPI, baixar ICMS, fazer uma estratégia enorme de vendas, às vezes vender o carro a preço de custo. Eu já comprei um carro abaixo do preço de custo, né? Foi o último carro que eu tive antes do que eu estou agora. Eu comprei novo, eu comprei abaixo do preço de custo, porque os caras estavam com o negócio tudo parado. E a fábrica mandou desovar. Vende, né? São situações assim que não pode acontecer, porque se você está vendendo abaixo do preço, com certeza a tua margem de contribuição está comprometida, né? E é isso em todos os locais, né? Na empresa que eu trabalho, o Fábio também trabalha numa indústria que trabalha com grandes estoques e produção, e ela tem o pico de venda, ela tem o pico de transformação, né? Ela pode estocar até um certo momento, porque também existe um prazo de vencimento para estocagem de determinados produtos, ele vai perdendo a sua versatilidade, ele vai perdendo, né? Então, são situações assim, tudo tem que ser avaliado e analisado para que nós possamos considerar os gastos. Então, por isso, nós fazemos essa análise. Dentro deste contexto, o item de mais destaque é o chamado ponto de equilíbrio, que é o break-even. Nós vamos estudar ele futuramente, tá certo? E corresponde ao valor quantitativo que a empresa necessita para produzir e vender, para poder conseguir cobrir todos os custos, tanto os fixos como os variáveis, é aquilo que eu falei anteriormente. No ponto de equilíbrio, a empresa não produz nem lucro, nem prejuízo, ela está neutra. Ela descobriu que aqui, nessa quantidade, nesse gasto, ela está neutra. Então, ela vai agora começar a trabalhar para ela começar a obter a margem que ela necessita para remunerar todos os seus gastos, tá certo? Então, outra coisa interessante que nós vamos aprender fazendo a continha da margem de contribuição, ou melhor, vamos aplicar, que aprender nós já estamos aprendendo, tá certo? É fazer comparações. Então, dentro de uma empresa, às vezes, por exemplo, o Fábio trabalha numa usina, né, Fábio? E, de repente, vocês podem estar fazendo 2 produtos lá. E aí nós já vimos isso acontecer no mercado. Existe um grau para um produto, um grau para outro produto. Então, por exemplo, se vamos inventar aqui, ó, já que eu usei o exemplo lá da usina, que gasolina comum a gente já sabe que existe a aditivada e a comum. De repente tem o álcool aditivado e o álcool comum. São 2 produtos. Aí pode ser que a gente descubra que um produto é mais interessante que o outro. Que um produto tem uma margem de contribuição mais competitiva, mais atrativa, que gera mais lucro para a empresa. Tá? Pô, que legal, professor, entendi. Mas e agora? O que eu escolho?
que eu faço? Então, quando nós estamos falando em fatores limitantes de margem, nós estamos colocando situações como essa, né? E agora? O que eu vou trabalhar? Fica a dúvida. Opa, se eu deixar de ter o álcool comum, eu vou perder muito cliente. O que vem para o posto, então? Vamos pensar lá no posto de gasolina. É a pessoa que vem abastecer com álcool comum. Mas, de repente, vai vir também aqueles caras que vai abastecer com álcool aditivado, né? Opa, com carro diferente. Ele veio à busca de um e leva o outro, mas a maioria vai girar um tipo de produto. Então, dentro de situações, vai havendo limitações, e isso pode, né, fazer com que tenhamos fatores de limitação em nossas decisões. Né? Acontece? Acontece. Às vezes nós precisamos, falta matéria-prima para um tipo de produto, nós temos que produzir mais o outro. Pô, mas, cara, eu vendo mais a aditivada. E agora faltou o aditivo e eu vou ter que fabricar mais da comum, porque eu não posso parar minha produção. Então eu corro o risco. E eu fiquei limitado na produção da aditivada por falta de matéria-prima. Tá certo? Opa, a máquina que fabrica a gasolina comum lá, o tanque que está trabalhando precisa de manutenção e eu não tenho outro. Então agora eu vou ter que fabricar mais gasolina aditivada. E essa aí vende menos, gira menos. Mais uma vez, eu fiquei limitado por um equipamento, por uma situação que ocorre dentro da empresa. Pode acontecer isso, pessoal? Pode. Ô, Fábio, já queimou alguma caldeira? Estourou alguma mangueira lá que pudesse atrapalhar a produção lá na indústria? Isso é a coisa mais normal que tem. Não tem? Então, cara, isso são fatores limitantes. Né, Rodrigo? O Rodrigo trabalha lá com cereais. Também não tem, às vezes, um secador queima, estraga uma correia, arrebenta, não tem? Já, professor, de madrugada, virando 24 horas, secando lá, torrou tudo, teve que chamar bombeiro até. Então, você vê. Então, são situações que ocorrem e que pode limitar a produção. E isso vai atrapalhar. Então, quando nós estamos falando em valores limitantes, não é nada assim de europeu, de japonês, de asiático, difícil de entender. Não, nós estamos faltando atividades do dia a dia que pode, em grandes escalas ou em menor escala, atrapalhar, limitar a nossa produção. Isso nós também temos que saber compreender para a gente focar. Opa, agora sim, professor, agora entramos na matéria aqui, porque se você conhece o teu fator limitante dentro da empresa, aquilo que pode quebrar, aquilo que pode romper, aquilo que pode estourar, aquilo que pode atrapalhar a tua produção, o que você tem que fazer? Você tem que conhecer os produtos. Ó, nesse produto aqui, da gasolina comum, não pode faltar de jeito nenhum, não pode quebrar. Então, o que eu vou fazer lá? Vou dar mais manutenção, eu vou cuidar, eu vou pôr alguém 24 horas prestando atenção em como estão se desenvolvendo os equipamentos. É igual o Rodrigo falou ali, naquele momento que nós vamos fazer o recebimento e nós vamos virar 24 horas para receber, porque nós temos que embarcar, o porto está esperando, o que eu vou fazer? Eu vou descansar a equipe, eu vou fazer turno, eu vou engraxar as máquinas, eu vou dar um tempinho, talvez de meia hora, 40 minutos, para desaquecer certo equipamento, eu vou resfriar outro, eu vou compensar aqui, vou carregar lá, agora eu carrego aqui e compenso lá. Tudo você tem que trabalhar situações para que não ocorra essa limitação. Então, quando existe esse fator limitante e a gente consegue comparar os produtos que nós estamos desenvolvendo e assim nós conseguimos identificar o que é mais relevante, o que é mais importante para a empresa, os dois é importante, mas esse aqui tem mais margem, nós conseguimos criar mecanismos, como nós vimos na formulazinha anterior, que tem a margem de segurança, nós também podemos criar planos de contingência, certo? O que é um plano de contingência? É você ter um binóculo ou uma lupa, né, em cima daquilo que pode te trazer algum problema ou que pode te trazer uma limitação ou um prejuízo em relação àquilo que te dá mais receita e te dá mais lucro, tá certo? Um funcionário que está virando 24 horas ou não descansou direito, a gente tem que observar, porque senão pode até acontecer um acidente. Acontece, gente, eu já vi
cara virar e preocupado com hora extra e ganhar, aproveitar, porque agora é safra, agora é hora de eu ganhar dinheiro, de repente perde a vida. Então acontece, já vi acontecer, e não foi uma, não foi duas. Também não foi mais de 10. Acho que ficou ali entre 5 vezes que eu presenciei como técnico de segurança e também outras vezes para auxiliar lá na parte do RH, né? Complicado, né? Então, fiz parte da CIPA, então a gente tinha que participar. Em Minas Gerais aconteceu um caso, 2 casos, aqui no Paraná também já vivi 2 casos, então foram os 4 casos que eu vi acontecer. E não é legal. Então, tem todas essas limitações dentro do processo de produção também, que nós temos que ter cuidado. As vantagens dos índices. Então, nós já comentamos várias coisinhas aí das vantagens, né? Quando você tem índice, quando você monta fórmulas, você tem argumentos, instrumentos para fazer comparações, para tomar decisões acertadas, conhecer os produtos. Lembra? Qual produto é mais importante para a minha empresa? Lembra na primeira aulinha de apresentação da margem de contribuição? Qual produto que dá lucro? Qual produto que não está gerando lucro? Qual o produto que pode dar lucro? Tá certo? Qual o produto que está dando prejuízo? Né? Então, são as perguntinhas que o empresário quer saber, que o gestor quer saber, né? E isso nós buscamos aonde? Nas informações. Por isso que as informações têm que estar registradas. Quem trabalha na informalidade, quem não traz as informações corretas, não alimenta os seus sistemas para ter a informação, não consegue saber. Isso aí vem no planejamento, já tem que ser lá no início, porque depois que o processo está andando, é difícil de consertar, não é fácil mexer. As pessoas já estão acostumadas a fazer de um jeito, você tem que transformar, revirar tudo de novo para aprender a fazer de outro jeito, tá certo? Então, por isso que nós temos que ter esses cuidados. Os índices e as margens de contribuições, elas vêm para nos dar essa segurança na tomada de decisões. Então, geração de tabelas de preço, já falamos bastante. Depois, aumento da negociação. Pô, ele te dá se você trabalhou com uma margem de segurança, a produção correu tudo bem, pessoal. Nossa, professor, minha margem de contribuição é 30%. Eu coloquei 5% de margem de segurança. Legal. E olha, ao final da produção não tive nenhum problema e eu acabei tendo uma margem de contribuição de 35%, professor. Então, opa, te aumentou o poder de negociação, cara. Não aumentou? Você tem 5% a mais de poder de negociação. Aí você vai olhar para o teu produto. Meu produto é perecível? Quanto tempo ele aguenta na prateleira? Ele tem que girar rápido? Minha produção, como é que é? Lenta, média, rápida? Porque ela está produzindo mais, eu tenho que desocupar a prateleira para pôr outro, é o que nós chamamos lá. Tem que tirar um lote do estoque e já colocar outro lote. Então, você tem que olhar para isso, sentar com a equipe de vendas, falar, equipe de vendas, estamos aqui, o prazo médio de reposição de estoque é X, tá certo? Então, eu tenho que girar isso em 30 dias. Aí os caras, como é que está a margem de contribuição? Opa, estamos com 5% a mais. Vamos fazer uma campanha? Palavra certinha. Vamos fazer, eu não gosto muito da palavra liquidação. Liquidação, a gente sai aí, parece que os caras liquidam só coisa que já passou. Não é isso? Então, eu não gosto muito dessa palavra, não. O negócio é campanha. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer uma situação diferente aqui, onde nós vamos fazer um mix de produto e fazer vendas, né, com maior prazo, com uma margem menor. Não gosto que chama de desconto também, nós temos que começar a entender o mercado brasileiro e mudar essas coisas, porque esse negócio de desconto também, vocês viram a Black Friday, né? Caramba, sobe para depois dar desconto, é umas coisas que se você não acompanhar, você entra em tudo isso, mas é o que isso aí? Índices que geram o quê? Poder de decisão. Os caras trabalham com o que eles têm na mão. E quem dá essas informações para ele? O contador, a contabilidade, o cientista contábil, pessoal. Bem-vindo ao nosso mundo, ao mundo dos negócios também, tá certo? É possível categorizar os clientes A, B, C, por rating, né? Você faz por ranqueamento, para quem vende mais, quem vende menos, quem paga em dia, quem paga com atraso, com quantos dias de atraso,
certo? Você faz um ranqueamento dos teus clientes. Olha que interessante. São informações, tudo que você vai criando, fórmulas que você vai criando para você obter o quê? O teu lucro. Média da margem de contribuição, um mês foi X, um mês foi Y, deu uma oscilada. Por quê? Porque variou a demanda, variou o volume, agora o preço subiu, ou o frete subiu, professor, de um dia para a noite. Pô, que interessante, caramba, meu, né? Porque a energia subiu, a gasolina subiu, é por causa da pandemia. Interessante. Ah, caiu de uma vez, por quê? Porque a gasolina começou a ficar velha lá no tanque, o cara tem que girar, ele derrubou por metade do preço. Vão lá abastecer? São decisões pela quantidade de produção, são decisões por qual produto a empresa intensificará a sua venda ou mesmo deixará de comercializar. Não falei do celular no comecinho da aula? Ele vai ficando obsoleto, eu estou aqui com o Note 8, já existe o Note 10, né, e já estão falando de sair o 12. Então, esse aqui já vai ficando para trás, ele me serve, cara, tranquilão, funciona dentro das minhas condições de operações. Para outros, ele já pode estar obsoleto, entendeu? Então, são situações assim, e aí vem a continha agora para não fechar a conta, mas eu não podia ter mostrado ela, né, cara? Quem fez a continha aí do comprei por 50 e vendi por 100, qual a margem? Alguém se arriscou? A aula está gravada, ninguém quer responder, né? Vamos lá, no chat aqui, ó, não sai gravado, ó. Sim, tá bom. Nós falamos nela, então, depois da aula gravada, eu vou conversar com vocês, né? Mas, daí vocês vão ser sinceros comigo, porque é muito simples. Pessoal, comprei o produto por 50, vendi por 100. Qual que é o meu preço de venda? 100. Qual que é o meu custo? 50. 100 menos 50, qual que é o meu lucro? 50. 50 dividido por 100, vezes 100, 50% é a margem de contribuição. Beleza? E tem muita gente que olha assim, opa, 50 mais 50, eu tive 100% de margem. Lê do engano. Tá certo? Por isso que é bom saber custo. Por isso que eu falei para vocês, na continha mais simples, se vocês saírem fazendo essa continha, para a rua fora aí, para a vida de vocês afora, o professor Edil já ficou contente com vocês, tá certo? Porque já aprenderam a fazer a continha, ó, comprei por 50, mais 50, 100. 100 é o preço de venda, certo? Menos 50 do custo, sobrou 50 de lucro. 50 dividido por 50, 50% de margem. E eu achei a tabelinha aqui, ó. Só que não usei o 50, eu achei ela com 10, ó. Fui procurar, olha lá. Custo de confecção, 10. Preço de venda, 20. Margem de contribuição, 50%. Tá certo, pessoal? Bate uma foto aí, grava isso para vocês, ou depois grava a aula de vocês, grava essa aulinha para vocês guardarem de lembrança e não esquecerem nunca mais. Tá certo? Margem de contribuições para fins decisórios, já falamos sobre esse slide aqui antecipadamente. E agora, eu gostaria que vocês escrevessem aí esse exercício, ou bate uma fotinha aí pro celular de vocês, e amanhã nós vamos começar a aula com esse exercício aqui, ó. Vamos ver se vocês aprenderam um pouquinho sobre margem de contribuição. Na teoria, nós já falamos a formulazinha, e amanhã, nessa fórmula bem simplesinha, nessa continha bem simplesinha que eu coloquei para vocês aqui, ó, vocês já vão fazer a continha da margem de contribuição. Depois, amanhã, nós vamos fazer uma mais complexa com 5 produtos, né? Mas hoje é só essa aí, preço de vendas, despesa fixa, custo variável. O que você tem que fazer aqui? Ache para mim, né, o valor da margem de contribuição. Então, vocês vão fazer a continha aqui, ache o valor da margem de contribuição. Depois, vocês vão pegar o valor que vocês encontraram e vão dividir por 900 e multiplicar por 100, como o professor já ensinou nas outras continhas que vocês fizeram. E aí vocês vão ter o percentual. Então, vocês vão ter o valor e o percentual. E amanhã nós vamos abrir a nossa aula, a aula de contabilidade de custo, falando justamente sobre essa continha. Tá certo, pessoal?
Entenderam? Anotaram? Assim nós estamos fechando o nosso tópico da parte teórica, tá certo? E amanhã nós vamos voltar a falar, só que na prática. E na prática, daí nós vamos fazer as continhas, vamos entender a formulazinha com vários produtos, vamos fazer o custo unitário, tá certo? Ou melhor, a margem de contribuição unitária, e depois nós vamos fazer a margem de contribuição global ou total, né? Então é chamada de global, mas é a margem de contribuição total que abrange o valor que nós precisamos ter para pagar todas as despesas, tá certo? Então nós vamos fazer essa continha amanhã, na forma vertical, na forma horizontal, vamos vincular, linkar com toda a matéria teórica que nós fizemos. Eu vou encaminhar daqui um pouquinho para vocês, então, o material limpo, para vocês acompanharem na aula de amanhã. Beleza? Tranquilão? Fique mais um pouquinho aí para a gente fazer o feedback. Beleza?